terceiro ano, bom dia! Vamos aí dar início a mais uma semana de aulas. Espero que vocês estejam aí bem interessados, bem motivados e que essa semana seja aí abençoada, repleta de coisas boas, de construções positivas. Estou aqui sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Vocês têm aí meu contato durante a aula, a gente pode estar aí sanando qualquer dúvida, certo? E a intenção aqui é que vocês compreendam e absorvam o máximo que vocês conseguirem, tá? Então, eu espero que essas aulas estejam sendo bem produtivas para vocês. Tirem as dúvidas, acessem aí ao material de vocês, ao material complementar, busquem, pesquisem, certo? Que o sucesso aí é de vocês, acredito muito mesmo no potencial de vocês. Eu sempre gosto de estar frisando isso nas nossas aulas, porque às vezes, dependendo de alguns dias, né, a gente fica meio que baixo astral e até entendível, né, compreensível que nós estejamos com esses sentimentos, né, diante de tudo aquilo que a gente está vivenciando. Esse sentimento meio que angustiante, de incerteza, e eu quero que vocês não pensem e nem se comportem dessa forma. Então, toda vez que vocês tiverem esses pensamentos negativos, descartem eles, ocupem a mente de vocês, desviem eles, porque vocês têm um potencial enorme. E eu confio muito no meu terceiro ano, e eu tenho certeza de que vocês vão dar um show, e ano que vem eu quero ver vocês aí dentro de uma universidade com um futuro brilhante, sendo profissionais nota 1000, tá? Confio muito em vocês e eu espero que vocês também confiem muito em si, porque se a gente não confiar na gente, quem é que vai confiar, né? Então, vamos fazer desse momento uma oportunidade para a gente estar crescendo junto, tá? Então, vocês sabem que vocês podem contar comigo para tudo que vocês precisarem em qualquer momento, tá, gente? Então, vamos que vamos, com o pé direito para mais uma semana de aula, mesmo que nesse sistema de distância, mas a gente está aí tendo contato próximo sim, porque eu estou aí online, esperando aí as dúvidas, questionamentos e discussão mesmo sobre o assunto, tá? Então, vamos participar, vamos ser ativos, né? Eu gosto de quem é ativo, de movimento. Então, vamos movimentar, tá certo, terceirão? Bom, na aula passada de gramática, a gente ficou aí com as orações subordinadas, né? As orações subordinadas adverbiais, a gente viu aí que elas são bem extensas, mas que elas também não são esse bicho aí de 7 cabeças que as pessoas pintam. As orações subordinadas adverbiais, elas são bem mais simples de se compreender, tá? Até porque a sua conjunção aí, ela traz um significado e já define, caracteriza a nossa oração, não é isso? Então, nós vamos dar continuidade aí a essas orações a partir das proporcionais. O material de apoio é o mesmo, tá? Que eu disponibilizei semana passada, só que a gente parou aí nas finais, certo? E a gente vai continuar aí com as proporcionais, tá certo? Então, professor, e o que é proporcional? Gente, o próprio nome já tá dizendo, proporcional, que dá o quê? Uma proporção, tá? É uma gradação, uma sequência de coisas. Uma coisa vai acontecer à medida que outra for acontecendo também, tá? Então, quais são as conjunções que introduzem esse tipo de oração? Olha só, nós temos aí as conjunções e, como a gente viu, as locuções também, tá? Então, a proporção que, toda vez que eu tiver aí essa locução conjuntiva, a proporção que, olha só, proporção que, o próprio nome aí já tá te definindo qual é o tipo de subordinado, né? Lógico que vai ser o quê? Proporcional. Aí nós temos à medida que, tá? Ao passo que, ok?
E nós também temos outras estruturazinhas aí que são chamadas de estruturas correlativas, tá? Olha só, quanto mais, quanto menos, quanto mais, tá? Mais, tanto mais, menos. Então, toda vez que tiver mais, menos, que dá indicação aí de proporção, eu vou estar lidando com orações proporcionais, tá? Vamos por exemplo, para a gente entender direitinho? Olhem só. Quanto mais eu treino, mais preparada eu fico para a corrida. Estão observando aí que à medida que eu faço uma coisa, eu vou ter uma resposta que vai estar ligada à intenção que eu faço aquilo? Ou seja, quanto mais eu treino, mais preparada eu vou estar. Consegue entender aí que é uma proporção? Então, quanto mais eu faço uma coisa, mais eu vou ter o resultado igual ao que eu investi, tá? Então, aí, quanto mais vai ser o quê? Uma estrutura correlativa, tá? Que tá fazendo uma relação. Uma relação o quê? De proporção, tá? E mais também vai ser uma estrutura correlativa, tá? Mais. Então, quanto mais, a tendência é o quê? Que eu também tenha mais o quê? Fique mais preparada para a corrida. Conseguem entender aí, certo? Então, tem uma dicasinha aí para vocês com relação às orações adverbiais proporcionais, tá? A estrutura correlativa, ela sempre vai pedir um complemento, tá, gente? Nesse caso, que foi usado aí, vai ser o quê? O complemento mais. Então, como assim, professora? Nós não temos aí nessa oração, nessa frase aí, quanto mais. Então, o quanto mais, que é uma estrutura correlativa, ela pede outra lá na frente. Então, quanto mais pede quem? Mais. Conseguem perceber? Então, toda vez que eu tiver aí uma estrutura correlativa, ela sempre vai estar pedindo outra, tá? Nessa oração, como essa que foi usado como exemplo, a gente tem quanto mais, que pede a palavrinha mais, certo? Os complementos da introdução da estrutura correlativa pode ser classificada como sendo a sua própria conclusão, que vai ser aí a segunda oração que conclui o que acontece lá na primeira, tá certo? Bom, as orações adverbiais temporais. Eita, diga aí. Tempo. Temporal quer dizer o quê? Tempo, né, gente? Isso aí é óbvio e é bem claro, né? Então, ela expressa aí uma o quê? Uma circunstância de tempo. Óbvio, né, professora? E quais são as conjunções que vêm introduzidas aí nessas temporais? Então, nós temos quando e enquanto. Diminui um pouquinho, né? Já para facilitar. Mas ela também pode vir aí com locuções, certo? Então, tem assim que, desde que, logo que, depois que, antes que e sempre que. Então, toda vez que eu tiver essas locuções conjuntivas, ou as conjunções quando e quanto, eu estou me referindo a oração subordinada temporal, tá? Vamos para o exemplo para ficar mais claro? Olha só. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Então, observem que antes que é uma locução conjuntiva que marca o tempo. Que tempo? Nós tínhamos um prazo, né? Então, dentro desse prazo, Mariana cumpriu ele a tempo. Como? Fazendo a sua matrícula. Então, consegue observar que esse antes que marca um tempo no texto? Conseguem? Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Então, ela está marcando um tempo aí que Mariana foi fazer a matrícula dela. Tá certo, gente? Certo, galerinha? Olha só. Então, até aí, nós concluímos as 9 orações subordinadas adverbiais. Observem aí que durante toda a construção dessa parte aí, nós temos orações adverbiais desenvolvidas, tá?
todas elas são desenvolvidas. E são desenvolvidas porque todas vêm acompanhadas de conjunção ou locução conjuntiva, ok? Então, toda oração subordinada, desenvolvida, adverbial, que pode ser qualquer uma dessas 9, elas vêm introduzidas por conjunções, certo? Então, todas essas que a gente estudou até agora são chamadas de desenvolvidas, tá certo? Aí a gente vai passar aí para as orações adverbiais reduzidas, tá? E o que são essas orações subordinadas reduzidas, professora? Elas são as adverbiais, da mesma forma, elas vão ter a mesma construção de significado, porém, o que vai mudar aí? Elas não são introduzidas por conjunções ou locuções. Então, toda vez que eu estiver me referindo a orações subordinadas adverbiais reduzidas, elas não, em hipótese alguma, vão vir construídas com conjunções ou com locuções conjuntivas, tá certo? Então, não tem. As reduzidas, elas não têm. Porém, o significado de tempo, de conformidade, tá? Vão ser o mesmo, certo? Então, por isso que é importante eu ler a oração e eu entender o significado dela. O que ela está querendo passar? Uma ideia de tempo, de conformidade, de proporção, certo? De causa. Então, é importante eu ler a oração e eu entender isso. Até porque, gente, o próprio Enem, os vestibulares, eles cobram do aluno, ele não quer só saber que tipo é, ele não quer só que você classifique, muito pelo contrário. O Enem aí, ele quer que você entenda qual é o significado, qual é a semântica dessa oração, tá? Até porque isso é importante na nossa construção textual, né? A gente precisa saber qual é a conjunção adequada, como formular uma oração, para que o nosso texto ele tenha coerência, tenha sentido. Então, para isso, ele quer que você interprete. Então, é muito importante a minha interpretação dentro das orações também, tá? Então, independente se elas são reduzidas ou desenvolvidas, eu preciso entender aí qual é o significado que ela está querendo passar na construção dela, certo? Então, a gente vai ver agora as adverbiais reduzidas e só lembrando para vocês que elas não são introduzidas por conjunções ou por locuções, tá? Mas elas podem ser introduzidas por preposição, tá? Lembrem-se, elas não vêm com conjunção, nem com locução, mas elas podem sim ser introduzidas por preposição, ok? E elas são subdivididas em 3 tipos, tá? Que tipos são esses, professores? Ela pode ser reduzida aí por infinitivo, tá? Gerúndio e particípio, né, gente? Então, vale a gente lembrar aí que o infinitivo, ele vai ser o quê? Aquela forma verbal, tá? Que vai estar sendo usada dentro da minha oração. Infinitivo é quando não houver um sujeito definido dentro da minha oração, dentro do meu verbo. Então, o verbo, quando ele não consegue definir aí o sujeito, né? Ele estiver na sua forma original, como a gente diz, ele vai estar sendo chamado de quê? Ele vai estar no verbo do infinitivo. E quando ele estiver no gerúndio, tá? Ele vai estar sendo usado aí uma ação que pode ser prolongada, tá? E quando ele estiver no particípio, ele vai passar uma ideia de ação desse verbo, tá? Mas aí o que eu preciso entender? A terminação desses verbos, ok? A gente vai ver isso bem direitinho agora, ok? Ó, vamos começar pelas orações que são reduzidas de infinitivo, tá? Se liguem no exemplo aí do lado, que diz o seguinte: a fim de receber presentes, comportei-me bem
o não todo, tá? Olha só. A fim de receber presentes, comportei-me bem o ano todo, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o verbo receber, né? Esse verbo receber, eu tenho como caracterizar o sujeito? Não, ele está na sua forma original, né? Então, perceba aí que a terminação ER, tá? Que poderia ser AR ou IR, me marca a ideia de quê? De verbo no infinitivo. Então, observe que eu preciso entender que o verbo para estar no infinitivo, ele vai estar na sua terminação apresentando o quê? AR, IR ou ER. Olha que simples. Então, se na minha construção da minha oração subordinada reduzida eu tiver o meu verbo apresentando a forma, a sua terminação em AR, IR e ER, então de cara eu mato que essa oração reduzida é de quê? Reduzida de infinitivo. Muito simples, né, gente? Não tem segredo, tá certo? Quando eu passo para as adverbiais reduzidas de gerúndio, olha só. Então, vou observar também a terminação do meu verbo. Então, se o verbo terminar em ando, endo e indo, eu sei que eu estou falando de quem? De verbo que está no gerúndio, ok? Exemplo. Chegando em casa, ele ligará para o pai. Olha só, o verbo aí está onde? Chegando, ando marca o quê? Verbo no gerúndio. Então, eu já mato aí que essa é uma reduzida de gerúndio, tá? Adverbiais reduzidas do particípio. Olha só, ela sempre vai estar indicando o verbo que vai estar lá no passado, tá? Então, toda vez que eu tiver particípio, esse meu verbo ele vai estar sendo ligado lá no passado. E a terminação dele, professora? A terminação dele aí vai estar indicando uma ação que já ocorreu, tá? Então, ele pode terminar em ado, edo, ido, tá? Olha só. Disciplinado na escola, conseguirei boas notas. Olha só que interessante. Então, disciplinado, ado, ele foi disciplinado. Então, ado, edo e ido indicam um tempo que está lá no passado, tá? E esse verbo aí, essa palavrinha, o verbo disciplinado, vai indicar o quê? Um verbo no particípio, tá? Uma ação passada. Ok, gente? Então, é só isso. Tem segredo aí as orações subordinadas adverbiais reduzidas ou desenvolvidas? Não tem segredo. O que eu quero aí de vocês é atenção com relação a esse conteúdo. Mas fora isso, super tranquilo, não tem nenhum segredo, tá? É só vocês prestarem atenção, praticar, né? E tirar as dúvidas aí, ok? Bom, eu tenho aí um exercíciozinho para vocês, para a gente solucionar agora durante a aula. Então, vou responder com vocês. E o próximo, que está disponível no Class, é para vocês responderem sozinhos e me enviarem até aí o finalzinho da nossa aula. Eu vou estar recebendo por e-mail, tá certo? Mandem lá no meu e-mail que eu vou estar disponibilizando durante a nossa aula, certo? Mas por enquanto a gente vai resolver aí essas questões, que tanto vai estar aí no vídeo, como também vai estar lá no material, certo? Lembrando que toda aula vai estar disponível o material resumido para facilitar a vida de vocês, certo? Vamos lá. Temos aí, classifique as orações subordinadas adverbiais propostas abaixo. Vamos lá dar uma analisada. A primeira aí, não vou trabalhar hoje,
porque vou ao médico. O que a gente marca aí de cara, minha gente? Que eu tenho uma oração subordinada, adverbial de quê? De causa. Qual é a causa de eu não ir trabalhar hoje? Né? Porque eu vou ao médico. Então, aí a gente já tem uma conjunção aí, né? Porque, que dá a ideia de causa. Causa pela qual eu não vou trabalhar, certo? Já que está calor, vamos tomar banho de piscina? Também temos aí, ó, já que. Nós temos uma locução, né? Que indica um sentido de que nessa oração? Um sentido de causa. Qual é a causa de eu estar tomando um banho de piscina? Óbvio que é o quê? Porque está calor, né? Então, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial de causa, certo? As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Então, o que acontece aí? As pessoas da torcida gritaram tanto. E o que isso gerou? Que elas ficassem o quê? Roucas. Então, aí vai ser o quê? Uma consequência, né? Qual a consequência? O que gerou aí de eu gritar tanto? O que isso vai me resultar? Ficar rouca. Então, eu tô dando aí uma consequência. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, tá? De consequência. Vamos para a próxima. Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Então, de modo que marca a ideia de quê, gente? Também de uma consequência. Então, olha só, Mariana desistiu de ser perfeita. E o que isso resulta na vida de Mariana? Qual a consequência que isso traz? Ela acabou sendo feliz, tá? Então, a consequência dela ser feliz é porque ela cansou aí de ser perfeita, ok? Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Olha só, para que, tá? Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Locução conjuntiva aí que dá a ideia de quê? De finalidade, de objetivo. Qual o objetivo de todos se esforçarem? Para que tudo desse certo, não é? Consegue entender aí? Vamos para a próxima. A aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Então, eu também tenho uma finalidade aí, eu também tenho um objetivo. Qual o objetivo da aluna estudar por muitas horas? O objetivo, a finalidade aí é o quê? Para que ela não reprove, tá? Quando ouço esta música, penso em você. Olha só o que eu tenho aí lá no início da oração. Quando dá a ideia de quê? De tempo. Então, eu já mato aí, né? Ó. Quando ouço esta música, penso em você. Então, tem uma oração subordinada adverbial temporal, porque está indicando um tempo, um momento em que ela pensa nele. Então, esse momento aí marca a ideia de tempo, ok? Mal entrei no banho, o telefone tocou. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Então, tá marcando o que aí, gente? Um tempo, um momento. Então, a gente observa aí que o momento em que tá ocorrendo aquilo ali, que ela entra no banho, acontece uma ação ali. Então, isso aí é uma oração subordinada, adverbial, temporal, ok? Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Então, ele dá o que aí? Olha o se lá no início. Se marca ideia de quê, minha gente? De condição, né? Se. Então, ele só pode seguir aí conforme o planejado, tá? Se ele cumprir. Então, tem uma regrinha aí, né? Se ele cumprir, vai tudo sair como planejado. Então, tem uma condição aí,
ok? Então, eu já marco aí como oração subordinada adverbial condicional. Marca uma condição, ok? Caso você não saia de casa, observe que caso marca também é uma conjunção que está marcando o quê? Uma condição. Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Então, ele só vai passar por lá para vê-lo se ele não sair de casa. Então, é uma condição para ele vir. Conseguem perceber aí? Olha só. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Embora da ideia de quê? De concessão, de ideia contrária, oposta àquilo que a gente imagina. Por quê? Olha só. Embora seja de risco, eu tenho algo de risco. Ora, se eu tenho algo de risco, é porque temos a possibilidade de que não dê certo. Mas aí, o que acontece? Se é de risco, então a tendência é que eu não concorde. Mas nessa oração ele está o quê? Concordando. Então, embora nos dá a ideia que a gente vai formar o quê? Uma oração subordinada adverbial concessiva de ideias contrárias, opostas, né? Farei o que acho correto, mesmo que eu tenha uma locução aí, tá? Que também me dá uma ideia de concessiva, tá? Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Então, me dá a ideia de concessão, de ideia contrária, tá certo? É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Olha só, é tão desgastante correr atrás como. Como é uma conjunção que dá a ideia de quê, minha gente? De comparação, tá? Ele está comparando uma coisa a outra. Então, tem uma oração subordinada adverbial comparativa, ok? Meu pai age como já agia meu avô. Então, eu estou comparando meu pai com meu avô. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa também, tá? Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Então, aí a gente tem que ter cuidado, porque pode dar uma ideia de comparação, mas ela não está comparando. Ela está dizendo aí que ela está fazendo algo, tá? Em conformidade, em igualdade com aquilo que a avó dela fazia, tá certo? Então, tem uma oração subordinada conformativa, ok? O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Olha só, o campeonato será disputado segundo, tá? Conforme, de igualdade com as regras estabelecidas pelo comitê. Então, também tem uma oração subordinada adverbial conformativa, tá? Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Quanto mais, lembra que eu vou ter aí o quanto mais que vai fazer o quê? Vai pedir um mais lá na frente, então ela tá dando uma ideia de quê? De proporção. Quanto mais independente a filha ficava, a tendência era o quê? Mais sozinha a mãe se sentia. Então, uma coisa vai estar proporcional à outra. Então, aí eu já mato dizendo que eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa, tá? De conformidade. Perdão, de proporcionalidade. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Então, toda vez que quanto mais ele treinava, mais a forma física melhorava. Então, aí eu também tenho a ideia de proporção. À medida que eu faço uma coisa, eu vou ganhando. A tendência é que eu ganhe na mesma intensidade. Então, tem uma proporção também. Então, aí eu vou classificar como oração subordinada adverbial proporcional também, tá, gente? Pesquisando, aprenderemos mais sobre a crise migratória mundial.
Temos alguma conjunção aí nessa oração? Vocês conseguem perceber? Ou alguma locução? A gente não consegue. O verbo, a gente só tem um verbo aí, né? Pesquisando, ando. Dá ideia de quê, minha gente? De gerúndio, ando, indo, lembra? Então, se eu não tenho conjunção e o verbo ele tá aí na sua forma reduzida, né? De gerúndio, então eu já mato a minha oração. Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial reduzida de quê? De gerúndio, tá? Distribuídos os projetos pedagógicos, cada professor elaborou a atividade das suas disciplinas, Distribuídos projetos pedagógicos. Olhem só, distribuídos. Eu tenho alguma conjunção, alguma locução conjuntiva aí? Não tenho. Então, quando eu não tenho isso, eu vou para quem? Para o verbo da oração subordinada. O verbo aí, ele tá o quê? Distribuídos, idos. Ele vai estar onde? No particípio. Particípio o quê? Distribuídos, passado, tá? Então, ido, ado e edo, eu sei que é particípio. E a ideia também traz aí o quê? De algo que já aconteceu, de passado. Então, distribuídos. Então, eu mato aí na hora que esse meu verbo, ele vai estar no particípio. Ok, gente? Vamos lá. Apesar de estudar muito, Lucas não passou na prova final. Tem alguma conjunção para integrar aí essas orações? Tem, vocês conseguem perceber? Apesar de estudar muito, Lucas não passou na prova final. Eu não consigo achar nenhuma conjunção. Se não tem conjunção, eu vou para a oração subordinada. Observe o verbo da oração subordinada. Apesar de estudar, olha só, apesar de estudar. O verbo está aí. Na sua forma original, não conseguimos identificar um sujeito e ele vai terminar em quê? Em ar. Então, eu já mato que o meu verbo vai estar aí no infinitivo, não é isso? Então, eu já mato a minha oração dizendo que ela é uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Beleza, gente? Conseguiram compreender? Tá vendo que não é difícil? É só basta a gente analisar a semântica das orações, o sentido das orações. Se não tem conjunção nem locução, eu volto a minha atenção para o verbo, para a terminação dele, para poder identificar se ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? E se tem conjunção, eu vou analisar qual o sentido que ela vai estar dando à minha oração, tá certo? Que são aquelas 9 orações subordinadas adverbiais que a gente viu. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos praticar isso agora vocês sozinhos, certo? E eu estou disponível para as dúvidas. E até a próxima aula.